Muito bem, vamos saber a opinião dos nossos analistas a respeito desse tema. Copa América no Brasil. Vale a pena, Daniel Santana? Rafael, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre essa questão dos jogos. Eu vejo os estádios como um ambiente que poderia ter, com restrições, obviamente, com um protocolo, poderia ter o acesso a uma quantidade menor de pessoas para que os clubes não sofressem com um público zero e com a falta de arrecadação, já que os estádios são lugares abertos, arejados, que você pode fazer um distanciamento social grande. Acho mais seguro o estádio, por exemplo, do que um shopping que estava aberto. Mas isso é uma questão de achismo. Eu não sou técnico para falar se deveria ou não. Com relação à Copa América, me preocupa muito, ou me preocupa, nesse caso, a questão da gente estar lidando com outros povos, com pessoas de outros países, né? Com irmãos aqui sul-americanos. Então, esse trânsito, ele é mais preocupante, ele é mais alarmante, que você pode acabar trocando cepas de vírus de um país para o outro e agravar tanto em um quanto em outro, como foi agora a cepa indiana que chegou aqui. Então, eu acho que é um caso a ser analisado com mais cuidado. Mas não acho que seria o momento ideal, não, principalmente o momento em que a gente está aí à beira de uma possibilidade de uma terceira onda. Eu acho que nesse momento, não seria a melhor atitude a se tomar. Só para passar alguns dados aqui para os nossos analistas, daqui a pouco eu vou acionar o Jean Lopes e o Martiniano Cavalcante. Serão 12 países, né, que vão participar da Copa América. Se ela for ocorrer, cada país terá 65 pessoas em suas delegações, né? Uma das exigências é que todas essas pessoas estejam vacinadas. O total de 780 pessoas, jogadores, atletas, né? Membros da delegação que viriam ao Brasil. Só pontuando também que nós temos aqui no nosso país Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Nós temos outras competições também. Aí eu pergunto para os nossos analistas, existe um risco real da Copa América ser sediada pelo Brasil nesse momento? E só pontuando Sim. também que não são são seleções, não são times. Não são times. Então, quer dizer, são 65 em cada uma das 12 seleções. Exato. De profissionais que trabalham no mundo inteiro, em todos os continentes, na Europa, nos Estados Unidos. Então, essas pessoas vão estar transitando aqui, mas Claro. vindo do mundo inteiro, porque são seleções que convocam jogadores em todos os lugares. A Libertadores se restringe à América do Sul, Exatamente, por exemplo, né? Vamos lá então, Martiniano Cavalcante, a sua opinião. Olha, Rafael, você sabe que eu tenho, e vocês estão nos acompanhando, você sabe que eu tenho dito aqui duas coisas com frequência, né? Que me oposto assim de uma maneira muito dura ao que eu tenho dito como incompetência, uma ação de delinquência no sentido de menosprezo às medidas que nós devíamos tomar nacionalmente, falta de uma ação mais efetiva desde o princípio da pandemia. E, por outro lado, eu tenho dito também que eu não gostaria de estar na pele dos gestores locais, porque nós acabamos caindo numa situação, Rafael, que é a seguinte, olha, é o efeito sanfona. Então, quando as UTIs estão lotadas, fecha, depois as atividades voltam. Então, diante desse caso, o que eu digo é o seguinte, quando me perguntaram sobre as igrejas, eu disse, olha, na situação em que nós estamos, não há como você penalizar um setor ou outro. Então, vamos lá. Dito isso, qual será a situação que nós estaremos quando se realizarem os jogos? Nós estaremos no meio de uma terceira onda? Os estados estarão como? Estarão vetando atividades? As atividades que serão consideradas prioritárias permitirão o futebol? E esse é o primeiro grande problema em relação à Copa América. E a segunda questão tem a ver com isso que o Rafael disse. Agora, com isso que o Rafael disse em relação ao contágio, também aqui nós temos que ver que situação trágica que o Brasil está, porque tem gente entrando no Brasil de todo lado. Então, a minha condenação global ao processo de condução da pandemia continua. Agora, eu não sou de fazer carnaval em pontos específicos. O problema é global. E se não há uma solução para o problema global, então a posição política do governo federal é a mesma.
continua lutando para manter tudo dentro da normalidade, sem nenhum tipo de controle. Essa posição eu condeno. Agora, eu não vou condenar um ponto ou outro, entendeu, Rafael? Eu não acho que se possa, dentro de uma lógica como essa que nós estamos vivendo, eu não vou ficar sacrificando a igreja, botar na berlinda, sacrificando o barzinho que precisa trabalhar. Não. Nós precisamos de uma política global e dentro dessa política nós temos que procurar fazer o melhor. Se ela não tem, meu amigo, nós estamos numa situação que é de salve-se quem puder. Mais 700 pessoas do mundo inteiro entrando no Brasil, elas estão entrando todo dia. É preciso que você que está nos acompanhando tenha clareza disso. A situação já é gravíssima. Por isso vem a terceira onda. Então, se houvesse um debate claro no país, que nós pudéssemos discutir uma situação de emergência para evitar isso, seria bom, né, Rafael? Mas, infelizmente, não tem. Então, eu sou contra, em geral, a liberalização de atividades, mas não posso ficar sacrificando esse caso, aquele outro. Para mim, a política continua sendo irresponsável, é uma política que facilita o contágio, infelizmente. Nós temos que esperar a vacina, lutar por ela. Ok, daqui a pouco a gente vai falar sobre as Olimpíadas do Japão, que vão acontecer no mês de julho. Jean Lopes. Rafael, o que eu vejo sobre esse caso é um show de hipocrisia que, para mim, supera todos os outros já enormes que vem acontecendo durante esse período que a gente sofre com a pandemia. Veja bem, no Brasil existem, começou agora no final de semana passado, os campeonatos brasileiros séries A e B. Cada um desses campeonatos tem 20 clubes que viajam o tempo todo nas 26 unidades da federação, que o Distrito Federal não tem nenhum clube nas séries A e B. E não tem problema, porque a Rede Globo de Televisão que é detentora dos direitos de transmissão. A Libertadores está ocorrendo já há algum tempo, a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana está ocorrendo já há algum tempo, em que os times estrangeiros entram e saem do país o tempo todo para disputarem os jogos. A Rede Globo acabou de anunciar sobre uma festa sobre foguetes que ela adquiriu os direitos dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. As seleções que disputam essas eliminatórias entram e saem do país o tempo todo. E não há nenhum problema em relação a isso. A Rede Globo não faz uma crítica. Aqueles hipócritas que trabalham naquela emissora não faz uma única crítica sobre isso. A Copa América são apenas 10 seleções, ao contrário da informação errada do Daniel Santana, são apenas 10 seleções que entram dentro do Brasil e são testadas pessoa por pessoa, ficam paradas dentro do Brasil, não saem, não viajam, né? Ficam paradas em suas sedes. Jogador de futebol, a Conmebol vacina todos os jogadores de futebol que disputam suas competições, ou seja, essas pessoas estarão vacinadas e não há controle maior em nenhuma atividade do mundo como há no futebol. Okay. Jogadores são testados 3 vezes por semana, 48 horas antes de qualquer jogo de futebol. O que a gente vê é politização, é narrativa, é hipocrisia e é interesse econômico. Já que a Copa América, uma das competições mais importantes do planeta, agora pertence, né, ao SBT. Os direitos de transmissão pertencem ao SBT. Por isso que a Rede Globo está pulando lá em cima e a esquerda e a oposição brasileira está pegando carona nisso para combater o governo federal. Okay. Eu quero dizer que um amigo meu me disse ontem, mandou uma mensagem para mim ontem, porque eu não assisto, na minha casa não entra a Rede Globo de televisão, em hipótese alguma, não existe sintonia na minha casa, mas ele me disse que estava assistindo o tal Jornal Nacional, em que teve um bloco inteiro batendo na Copa América e que no intervalo entre um bloco e outro, houve um comercial das eliminatórias da Copa do Mundo, que são jogadas pelas mesmas nações, pelos mesmos países, com uma diferença. Esses países, nas eliminatórias, saem e entram do país, ou seja, a falta de controle é muito maior. Portanto, Rafael, é mais uma hipocrisia, é mais uma narrativa política, é mais uma canalice da esquerda, da oposição e da emissora que lidera essa esquerda e essa oposição no Brasil, a Rede Globo de televisão. Ok, e a Michele Buzon tem mais... Só uma correção, Rafael, sim, que a gente falou 12 seleções, porque eram 12 confirmadas, mas 12. O Japão e o Catar cancelaram devido à pandemia, perfeito. Por isso o ato falho, desculpe, Jean e telespectadores. Eram 12 mesmo, são 10, e muitos sites aqui não atualizaram, sites de circulação nacional aqui, a respeito da quantidade de seleções, enfim, a gente não tem compromisso com erro
De jeito nenhum. A Michele Buzon tem mais informações, né, sobre competições internacionais que vão acontecer no próximo mês, Michele.